Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 14ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi da Inés, estou aqui para apresentar essa aula. Vou estar com vocês nessas aberturas para falar um pouquinho sobre as aulas e também sobre conjuntura e outros temas aí importantes nesse cenário da luta pela regulamentação do uso terapêutico da cannabis. Venho aqui hoje dar as boas-vindas a quem está chegando agora, reforçando que é importante assistir a aula de orientação e as primeiras aulas. O cronograma, né, o calendário é pensado de uma forma que os conteúdos se conectam para que vocês possam ter um aproveitamento melhor dos conteúdos que estão por vir. Então, sugiro que todos assistam, mesmo quem está chegando agora, a primeira e segunda aula, né? Muito importante o vídeo de orientação, a gente conta um pouquinho como a gente chega até aqui, a nossa história, mas também como a gente resolve as principais dúvidas de vocês, lembrando que o nosso principal método de comunicação é por e-mail, esse e-mail que está na tela e que também está na descrição aqui dos vídeos. Nossos principais recados sempre vão estar na descrição dos vídeos, é só colocar em ver mais. Então, sem me estender mais, né, quero dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez por ela estar aqui com a gente, não só nessa aula, mas também na coordenação do curso. Vamos receber a nossa querida maravilhosa professora Eliana Rodrigues. Ela vai falar sobre fitoterapia e a gente se vê na quinta-feira também com mais conteúdo. A gente vai falar um pouquinho sobre SUS e sobre a cannabis no SUS. Então sejam todos bem-vindos, tenham uma ótima aula, a gente se vê na quinta-feira. Olá a todos e todas. Para quem não lembra de mim, eu sou a professora Eliana Rodrigues. Fui eu que dei a última aula para vocês sobre a etnobotânica da cannabis sativa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a fitoterapia no Brasil e como que a cannabis se insere nesse cenário, né? Então vamos lá, vamos começar projetando, porque hoje a gente tem fortes emoções aqui na aula. Vamos ver, já está projetando aqui. Então, vamos lá. Bem, em primeiro lugar, definir fitoterapia, né? Então, ela é um recurso de prevenção e tratamento de doenças que se utiliza de plantas e seus derivados. Ela é alopática. Então, tem muita gente que confunde tudo, né? Homeopatia, antroposofia, como é que é aquele outro que cheira? Bom, enfim, de óleos essenciais, né? Não é a mesma coisa, né? A fitoterapia, ela age assim como a alopatia, pelos contrários, né? Então, se eu tenho uma dor, eu vou tomar um né? Se eu tenho uma febre, eu vou tomar um antitérmico. Então, ela age pelos contrários. A homeopatia age pelos iguais. Eu tô com febre, eu vou tomar algo que vai aumentar a minha febre, né? A fitoterapia não. Então, muita gente fala, eu não sei se eu uso plantas ou alopatia. Bom, você está usando a mesma coisa se você estiver falando de fitoterapia, tá? Isso é muito importante, porque tem uma grande confusão e tudo é pseudociência, né, para algumas pessoas. Bom, enfim, vamos pular essa parte. Bom, no Brasil, a gente tem muita potencialidade para que a gente tivesse uma fitoterapia de verdade, uma fitoterapia robusta, uma fitoterapia que fizesse jus à quantidade de plantas que nós temos aqui, na forma de nossa diversidade biológica, né? Os laboratórios farmacêuticos que realmente se debruçam em produzir fitoterápicos, também nós temos muitos, são 22 aqui no Brasil, pelo menos. Equipes de pesquisa no Brasil inteiro, cerca de 280 equipes do norte a sul, pesquisando plantas medicinais. Uma diversidade cultural enorme, porque também não adianta nada a gente ter um monte de planta, mas não conhecer sobre. E aí a gente tem as etnias indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os jangadeiros, enfim, né? Que são as pessoas que têm esse conhecimento tradicional. Então, olha quantas vantagens nós temos sobre os outros países. Até porque nós somos o primeiro no planeta, né, em termos de número de angiospermas, que são as plantas superiores às vedetes,
no desenvolvimento de novos fitoterápicos. Então, a gente tem todo um cenário que nos favorece, né, para que nós fôssemos o primeiro país no mundo a desenvolver fitoterápicos. Mas será que é isso que acontece? A gente tem muitas limitações. Então, uma delas é a falta de políticas de conservação. Aí vai alguém que vai falar, mas a gente tem a política. Tá, a gente pode ter a política, mas ela não funciona. Também uma falta de políticas, né, que priorizem realmente as plantas nativas do Brasil. Ah, nós temos a política PIMPIC, PINIC, sim, mas não prioriza, né? Não prioriza os nativos, nós vamos ver daqui a pouco. Pesquisadores que também focam estudos apenas em plantas do exterior, exóticas, né? Tudo bem, a cannabis sativa, ela é uma planta exótica. Estamos falando, o curso é sobre cannabis sativa. Mas não é por isso que nós não devêssemos investir em plantas que são nativas do Brasil. Inclusive, muitas que poderiam ter os próprios canabinoides, né? Só a cannabis que tem canabinoides, né? Nós temos políticas que mais cerceiam do que valorizam esse conhecimento tradicional para que nós, brasileiros, professores universitários, públicos, pudéssemos estudar. Nós somos muito perseguidos, enquanto ONGs e estrangeiros e empresas brasileiras, algumas, podem estudar à vontade, né? Levar para fora, tudo. Nós aqui temos essa grande dificuldade de acessar conhecimento tradicional para desenvolver fitoterápicos, né? Nós também aqui, a nossa política ela é de commodities, do agronegócio, aí é super aceito tudo isso, nem sem nenhum problema, né? Mas que acaba tirando a possibilidade da gente descobrir, por exemplo, novas seringueiras em outros biomas, né? Imagina se no Cerrado, ao invés de a gente ficar plantando um monte de soja e cana-de-açúcar, a gente descobrisse uma nova seringueira, né? Seringueira que nos dá borracha, que circula cerca de 100 bilhões de reais no mundo anualmente, só as naturais, fora as sintéticas. Então é uma política que, né? E também nós não temos cursos de fitoterapia e plantas medicinais nas universidades médicas. Ah, mas é só nas médicas? Não, praticamente nenhuma, nem na biomédica, nem na farmacêutica, nem na de nutrição, nada, né? Então temos pouquíssimos cursos de fitoterapia, e aí o problema é de quem monta a grade, não é do governo, né? Então, veja, são vários tipos de problemas, e não é só do governo, né? É de cada um de nós aqui, né? Nós, por exemplo, configuramos o nosso país em 2 hotspots, o que significa isso, né? 2 dos nossos biomas, que são Caatinga, aliás, Cerrado e Mata Atlântica, eles possuem alta biodiversidade, ou seja, tem um número gigante de plantas por metro quadrado, espécies endêmicas num número também enorme, ou seja, plantas que só ocorrem naquele lugar, mas que já perderam 70% da sua área original. Ou seja, são biomas altamente vulneráveis. Por quê? Porque as nossas políticas de conservação, elas não funcionam, né? Pantanal ficou queimando anos aí. Então, a gente não só não sabe quantas plantas tinham no Pantanal originalmente, faltam pesquisas, como a gente nunca vai saber, porque queimou, né? Essas nossas políticas aqui, né, que nós temos marcos legais de 2006, elas falam que priorizam a biodiversidade do país, mas não é verdade, né? Então, por exemplo, numa rápida busca que eu fiz uma vez junto com o professor Carline, nós pegamos cinco normativas da Anvisa, do Ministério da Saúde, que são regulamentações que falam assim, gente, vamos estudar essas plantas aqui. E são mecanismos, documentos, né, que guiam editais de CNPq, FAPESP, para que sejam desenvolvidos estudos com aquelas plantas. Olha que incrível, metade praticamente são de plantas exóticas. Então, é o incentivo a gente estudar soja, alho. Vamos estudar alho em pleno século XXI, com toda a diversidade que a gente tem aqui, né? Não só de plantas, como eu já disse, mas o conhecimento tradicional associado. A gente, esses indígenas conhecendo um monte de plantas, para que serve? Nós vamos ficar aqui estudando camomila, né? Que tem 3 séculos já que foi virado de cabeça para baixo. Uma planta europeia, os europeus já estudaram. Então, isso aqui é triste, né? É um retrocesso enorme, né, da fitoterapia aí, que se pretende ter no Brasil. Para além disso, se você for numa unidade básica de saúde, né, o SUS, você vai passar no médico, aí o médico poderá te mandar para a farmácia para você pegar um fitoterápico. Dos fitoterápicos que deveriam estar na farmácia, que geralmente não estão,
apenas 4 são de plantas nativas do Brasil. O resto então, quase 70% dos medicamentos que deveriam estar, segundo essa política de 2006, né, nas UBSs, eles são exóticos, não são da nossa flora. Então, são essas coisas que a gente tem que fazer a crítica. Né? Mas o SUS é maravilhoso, vocês vão ter aqui aula sobre o SUS. Pode ser, mas se a gente não fizer a crítica em coisas que são realmente importantes de serem transformadas, também não adianta muito, né? Então, vamos pensar agora na cannabis. Quais seriam os produtos e medicamentos possíveis à base da planta na fitoterapia? Vocês vão ver na aula, o pessoal da advocacia, a diferença entre um produto e um medicamento, né? Quando a gente fala em cannabis, a gente tem produtos específicos, né? Então, não vou hoje aqui falar muito sobre isso, falar rapidamente, porque isso não é minha seara, mas vou finalizar falando um pouco, tá? Seriam esses produtos e medicamentos? Então, se a gente tivesse ali no SUS, né, na UBS e tudo mais. Então, a gente poderia ter a planta medicinal in natura, que é aquela que está no substrato, na terra. Quando eu tiro ela da terra, ela já não é mais planta, ela já vira uma droga vegetal, que é como a gente está vendo aqui. Essa droga, ela passa por um processo de desidratação de reações enzimáticas da própria planta, que vão favorecer alguns princípios ativos, né? Então, aqui nós estamos falando de drogas vegetais, ou então eu posso ter um fitoterápico, né? Que vai ter lá uma bula, vai ter tudo a dose, o que tem lá dentro, né? Possíveis reações adversas, interações medicamentosas. Ele passou por todo o crivo da Anvisa, né? Dos outros medicamentos que são os sintéticos, né? Com estudos com ratos, camundongo, beagle, ser humano. Ele comprovou segurança, eficácia e qualidade. Então, aí aqui eu estou na ponta, né? No extremo, digamos, no máximo do luxo, eu teria aqui um fitoterápico. Dentro das UBSs, eu poderia ter essa planta cultivada na farmácia viva, que é uma política do SUS, não é? Ou então, dentro da farmácia viva do tipo 3, aonde a UBS pode dispensar, para além da planta, para além da droga vegetal, também pode dispensar os manipulados, né? Então, claro que eu não vou invadir aqui, né, a aula da Jaqueline, porque ela vai falar sobre tudo isso na farmácia viva, né? Mas qual seria aqui o produto mais seguro, né? Se você for um paciente? Me parece um pouco claro que a planta que eu pudesse cultivar, se eu pudesse cultivar, toda essa cadeia aqui do SUS também, né? Ou então o próprio fitoterápico. Né? O menos seguro aqui seria uma droga vegetal que eu adquirisse de um comércio, como é, de fato, né? O problema maior que a gente vê, né, no consumo de cannabis, como cigarro, né, que a gente fala do uso adulto, o problema é o que eu estou comprando, o que tem aqui dentro. Mas isso não é só para cannabis, isso é para fitoterapia de um modo geral. Então, quando você adquire uma droga vegetal de um comércio ambulante, ou mesmo de alguns comércios que não são ambulantes, você tem aí um risco. Será que o que eu estou consumindo é o que está escrito no saquinho? Né? Será que tem validade? Será que está contaminado com fungo e bactéria? Então, esse é o pior cenário de drogas vegetais. É claro que existem farmácias que são boas, óbvio, não é no geral, né? Mas eu estou falando no geral, aliás, tá? E é muito interessante quando a gente fala em fitoterapia, ou quando a gente fala sobre a cannabis sativa, a pessoa virar para você e falar assim: eu uso CBD, eu uso canabidiol. Aí a pergunta que fica é: será que isso é fitoterapia? Será que a pessoa está se utilizando de um medicamento dentro da fitoterapia? Então vamos ver um conceito de fitoterápico. O que é um fitoterápico? Né? Os fitoterápicos são aqueles, né, medicamentos obtidos exclusivamente de material vegetal, sem a inclusão de compostos isolados ou sintéticos. O que seria um composto isolado? Eu pegar uma planta e tirar só um princípio ativo dela. Isso é um composto isolado. Ou então inserir algum princípio ativo sintetizado no laboratório nesse medicamento ou produto. Então, aqui a gente fica a pergunta: o CBD é a planta? A planta é o CBD? Vamos ver, né? Aqui, por exemplo, a gente tem medicamentos. Gente, eu tenho esses, como é que chama? Eu peguei da internet, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu nunca usei, não ganho nada com isso. É só porque estava na internet. Poderia ter pego qualquer outro, tá? Eu nem sei se é bom, se não é bom, não sei nada, tá? Não segui por isso aqui.
Eu só quis pegar um exemplo aqui, onde está escrito óleo de CBD, e aqui está escrito full spectrum, extrato da cannabis sativa, da maconha, né? Então, veja, aqui eu só tenho CBD, e aqui eu tenho a planta inteira, né? Então, o que é a fitoterapia aqui, nesse slide que eu estou querendo falar? Fitoterapia é só aqui, porque eu estou usando um óleo que está a planta inteira ali, ou é toda a raiz, ou é toda a folha, ou é toda a flor, mas está todo mundo lá dentro, né? Quando eu vou lá e tiro só um princípio ativo, no caso o CBD, aí não é mais fitoterapia, isso é fitofármaco, não é mais, não é, né? Então, isso gera uma série de problemas que nós vamos discutir hoje aqui, tá? Eu também posso ter óleos que são, além do full spectrum que eu falei, e do CBD isolado, eu posso ter óleos do tipo broad spectrum, que é aquilo que tem, tá todo mundo lá, menos o THC. Porque tem pessoas que são sensíveis ao THC, não podem usar o THC. Então, existe aqui um broad spectrum. Tem gente que é preconceituosa, então quer usar o broad spectrum, enfim, né? Então, isso é muito importante da gente começar a entender que mesmo esse full spectrum, se a gente lembrar da aula anterior que eu falei que tem cerca de 10 mil variedades agronômicas, esse full spectrum, ele pode ser de vários tipos, né? Porque qual planta eu estou usando? Que variedade eu estou usando? Né? Como que eu fiz para extrair esse óleo? Né? Qual é a via que eu estou usando? Então, tudo isso tem que estar nessa equação para dar o efeito final, né? Então, qual é o melhor fitocannabis? Não existe o melhor produto. Não existe o melhor fitocannabis. Existe aquele que é mais adequado para a sua condição médica, terapêutica. Cada um vai ter um papel aqui, mas nós vamos discutir também um por um. Então, se o CBD não é um fitoterápico, por que se usa o termo canabidiol como medicamento ou remédio? Será que ele é mais eficaz que o próprio fitoterápico? Vamos ver. Aqui, gente, quando eu uso só o CBD isolado, sem mais nada, daquele jeito fitofármaco que eu falei, eu tenho esse efeito aqui, ó, que tá nessa linha mais escura, tá vendo? Um azul escuro, tá? Então, o que significa isso? Vamos supor que eu tenho ansiedade, eu estou usando remédio para ansiedade. Aqui eu tenho as doses desse óleo e aqui eu tenho a ansiedade. Atividade, na verdade, aqui eu vou medir a atividade ansiolítica, né, para tirar a minha ansiedade. Bom, então eu estou aqui ansiosa, aí eu começo a aumentar a dose do meu medicamento, eu atinjo o ótimo, ó, estou sem ansiedade aqui, tá vendo? E eu não tenho mais ansiedade. Nossa, esse negócio funciona. Se funciona tanto que eu vou querer aumentar a dose, eu quero ficar menos ansiosa ainda. O que vai acontecer quando eu aumento a dose do CBD puro? A minha ansiedade volta. Por quê? Porque o CBD isolado, ele tem esse efeito que a gente fala em curva em U invertida. Você vai aumentando a dose, você vai tendo benefício. Tem um ótimo. A partir desse ponto, se você aumentar, você perde o efeito. Agora, e se eu estiver usando o full spectrum, que é todo mundo lá dentro, né? Aí ele tem essa curva azul clara, né? Eu também preciso aumentar a dose para ver qual é o ótimo, ele atinge um ótimo e para lá, ele não vai ficar mais ótimo, eu não vou virar assim um Hare Krishna se eu tomar o óleo inteiro, é sobre isso que eu estou querendo falar. Mas, no caso do fitoterápico, que é o full spectrum, aí sim eu vou manter o meu efeito. Ainda que eu aumente muito essas gotas, né? Gota, enfim, o efeito ele vai se manter, eu não perco. Então, isso é sobre o efeito comitiva, isso é sobre fitoterapia. Quando a gente fala de fitoterapia, a gente está falando da planta como um laboratório farmacêutico, cheio de princípios ativos, que vão estar se beneficiando e vão estar também se anulando. Se você tiver alguma coisa muito tóxica, você poderá ter um que vai lá e falar, fica aí, não, né? Dá um tempo, tal. Então, você tem aí esse equilíbrio entre os princípios ativos. É por isso que é fitoterapia. Isso não sou eu, tá? Que está falando. Isso aí são os grandes mestres da área canábica, então, o Ethan Russo, o professor Rafael Mechula, o professor Carlini, todos defendiam o uso do fitoterapia como estratégia, né, de você obter maiores benefícios do ponto de vista da eficácia farmacológica do medicamento. Agora, mas se usar só o CBD isolado, então não tem efeito nenhum, não é legal? Não, tem. Eu vou mostrar aqui um artigo, que é uma revisão de 2023, que traz todo o potencial terapêutico do CBD purificado, canabidiol purificado. Vocês vão ver. Né?
aqui. Isso aqui também eu apresento nesse episódio do Canabinal. CBD, esquizofrenia e outras doenças, tá? Se alguém quiser depois passar para alguém, né? Para algum amigo, enfim. Então, o que tem nesse artigo que eu acabei de falar para vocês? Usando o CBD puro, né? A gente tem uma pirâmide de efeitos já comprovados, uns com estudos mais robustos, outros com estudos não tão robustos. Então, o que está no topo da pirâmide? O efeito da antiepilético, anticonvulsivante, que há 50 anos já foi comprovado pelo professor Carlini. Então, a gente só está na ponta dessa pirâmide, isso é porque o professor Carlini começou isso há 70 anos atrás, tá certo? Então, hoje, ninguém mais pode chegar e falar assim, será? Não existe isso, gente. Se alguém virar e falar assim, será que funciona para epilepsia? Você fala, filho, vai estudar, vai se atualizar, pelo amor de Deus. Para de falar bobagem, né? Então, isso aqui são meta-análises. Né? Tanto que foi publicado depois da morte do professor Carlini, esse artigo da contribuição dele no mundo para a questão da epilepsia, né? Também é o primeiro episódio do Canabinal, eu apresento esse artigo, se alguém tiver interesse, tá? Mas voltando. Mas a gente também sabe que o CBD, ele é responsável por várias atividades, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ansiolítica, antipsicose, anti-esquizofrenia, transtorno do estresse pós-traumático, com estudos robustos. De que tipo? Clínico, randomizado, controlado, por placebo, né? Fase 2, fase 3. O que é isso? Vamos olhar aqui. Então, eu tenho os estudos pré-clínicos. Para virar um medicamento, eu parto de estudos pré-clínicos, às vezes in vitro, às vezes com animais, né? Rato, camundongo, beagle. Aí, depois que deu tudo certo, eu passo para os estudos clínicos, ensaios clínicos, fase 1, com voluntários sadios, são para a população jovem, que não tem a doença que está sendo investigada. Se deu tudo certo, eu vou para a fase 2, que é a população-alvo. Então, se é um remédio para dor, eu tenho que pegar gente que tem fibromialgia, por exemplo. Né? Deu tudo certo, aí eu vou para a fase 3, que é o randomizado multicêntrico. Eu vou mandar isso para um monte de lugar, para ver genética, raça, como é que isso daí vai estar, né? Para chegar num medicamento. Então, por que eu estou mostrando tudo isso? Eu estou mostrando tudo isso porque as evidências científicas que eu vou mostrar agora para o CBD foram estudos a partir dessas fases aqui, fase 2 e 3, ou seja, não é teste in vitro, não é teste no camundongo, não, já passou por tudo isso. Né? Então, vamos ver o que a gente sabe? Então, a gente já sabe que as maiores evidências do CBD são para ansiedade. Então, veja, a gente tem 7 ensaios clínicos não controlados, o que significa isso? Não controlado, não tem controle, não tem grupo que não usou a planta para comparar, o CBD para poder comparar. Então, tem um grupo que usou o CBD, um grupo que não usou. Isso aí é controlado. Isso aí tem uma robustez maior. Então, mas veja, eu tenho 17 controlados mostrando a evidência que é ansiolítico, tá certo? Para psicose e esquizofrenia, eu tenho 8 estudos controlados, né, mostrando que é anti-esquizofrenia, antipsicótico. No caso de transtorno do estresse pós-traumático, eu tenho 4. Muito embora a gente saiba que o THC que está mais envolvido aqui no estresse pós-traumático, né? Mas mesmo assim o CBD também. A adição, né? Que a gente costumava falar de dependência, né? Por álcool, enfim, tabaco. Agora é outro nome, né? É adição, transtorno por uso de substância. 3 estudos controlados também, mostrando a eficácia do CBD. E não acaba aí, tá? Esse artigo, ele traz um monte aqui, ó, né? De TEA, então, do autismo, né? Condição do autismo, Parkinson, transtorno por uso de heroína, né? Neuropatia periférica, insônia, adição por cigarro, sistema cardio. Então, isso aqui não é assim, nossa, será? Ai, deixa eu ver. Não, gente, isso aqui é um estudo, é uma revisão que foi feita séria, numa revista séria, né? Você for no médico, ele fala, não tem evidência, aí você pega esse artigo, você leva, estuda um pouquinho aí para ver, né? E se o médico não quiser estudar, aí você de médico, né? Fazer o quê? Agora nós vamos entrar numa discussão que é muito importante aqui, que é sobre o canabidiol ser não psicoativo e o tetraído canabinol, que é o THC, ser psicoativo. Será que isso faz sentido? Será que isso está correto do ponto de vista científico?
né? A gente não quer ciência para provar tudo, então vamos usar a ciência aqui, né? A gente tem que entender o seguinte, que toda classificação implica em uma ideologia. Então, a classificação ela não é feita assim, ai, que bonitinho, vamos fazer. Não, ela vai guiar a política, ela vai guiar consumo, ela vai guiar o capital, em última instância. Então, vamos começar com a pergunta básica. O que é uma substância psicoativa? Né? Então, pela classificação que tem dentro do campo acadêmico, científico, tá? Eu vou mostrar o que temos do ponto de vista histórico. A primeira foi feita por Louis Lewin, onde ele separa, ele divide, classifica as substâncias psicoativas em 5 tipos: eufórica, fantástica, inebriante, hipnótica e excitante. A maconha estaria na fantástica, né? Pela própria OMS, conceito de substância psicoativa é aquela que altera as atividades da mente, humor, cognição, bem-estar. Né? A segunda classificação é aquela de Deleuze-Denicquet, de 1957 a 65, que divide em 3 grupos. Os psicolépticos, que abaixam o tono mental, então, por exemplo, na psiquiatria seriam os ansiolíticos, antipsicóticos, antiesquizofrênicos. Os psicoanalépticos, que são aquelas que elevam o tônus mental, por exemplo, antidepressivo. E os psicodislépticos, que perturbam a atividade do tônus mental, que também não deixam de ser medicamentos, que nós já vamos ver daqui a pouco aqui. E, finalmente, a terceira classificação, que já é de 1971, é a de Chalot, aonde ele separa igual ao Deleuze-Denicquet, só que ele deixa mais fácil, né? Ele fala assim, são substâncias depressoras da atividade do sistema nervoso central, ou estimulantes ou perturbador. E coloca a cannabis e o haxixe dentro dos perturbadores. Né? Bom, vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Até o momento, são só essas 3 classificações de substâncias psicoativas naturais. De substâncias psicoativas sintéticas, aquelas feitas no laboratório, a gente tem classificação atual, mas para natural, não. Então, nós vamos lidar com o que a gente tem, não é? Se chegar alguém da robustez do professor Carlini ou de outros psicofarmacólogos e trouxerem uma outra classificação, ok, mas até agora é o que temos. Então, vamos ver aqui o professor Carlini, o que ele fazia na sala de aula. Ele pegava esses conceitos de substâncias psicoativas e fazia de uma forma super didática, ele, né? Olha, suponha que você tem uma atividade normal da mente, se é que não existe normal, mas ok, né? Mais ou menos ali normal. Se eu usar, por exemplo, o café, eu posso ficar com a atividade estimulada da mente, né? Se eu usar, por exemplo, maracujá, vai dar uma deprimida. E se eu usar, por exemplo, a zabumba, vai dar um zereguidum. Né? Então, ele dava esses exemplos em sala de aula. Vamos pegar esse exemplo dele para seguir aqui o raciocínio, tá? Voltando à pergunta, o CBD é um fitocannabinoide não psicoativo? Vamos ver. Quando a gente pega, por exemplo, 2 artigos agora de 2024, o que a gente vê? Atividade ansiolítica e antidepressiva do CBD. Ora, ansiolítica e antidepressiva, mas a gente acabou de ver que essas são atividades. Aqui está escrito CBD, mas ficou muito claro, não se enxerga, tá? Então, seguindo aquele esquema do professor Carlini, o CBD seria um depressor, um ansiolítico, portanto, desse artigo que eu acabei de mostrar aqui, né, dos artigos, mas ele também pode ser um estimulante. Então ele está em 2 caixinhas dos 3, das 3 classificações de substâncias psicoativas. O CBD está nas 2 caixinhas. Então, você também um artigo de 2024 mostrando que ele tem atividade ansiolítica em baixas doses e antidepressiva. Então o THC também está aqui, não dá para enxergar, mas ele está como estimulante e está também como alterador de percepção. Só o THC? Não. A gente sabe que a cannabis sativa está nas 3 caixinhas de psicoativa. A conclusão é essa. Né? O CBD está na caixinha depressor e estimulante, THC e cannabis sativa em todas as caixinhas. Por quê? Porque a planta, como fitoterápico, ela é psicoativa, porque está todo mundo lá dentro. Né? E ainda quando eu tiro só o CBD, continua sendo psicoativa, porque isso aqui é ser psicoativo. Mas então por que as pessoas falam que é psicoativo, não é psicoativo? Né? Então eu escrevo um artigo só para falar sobre isso, dentro de uma revista que chama Psychoactives. Tudo que eu estou falando aqui agora, estou resumindo desse artigo para vocês.
Então, também já publiquei no Canabinal um episódio só falando dessa confusão, o que é psicoativo, o que é alucinógeno, o que é psicodélico, né? O que tem acontecido muito é que a gente está sendo torpedado por artigos científicos e universo midiático, e pacientes, e médicos, e laboratórios dizendo que CBD é não psicoativo. Então, olha a introdução dos artigos que a gente lê para apresentar no Canabinal. A parte não psicoativa da cannabis é o CBD. O CBD é não psicoativo ao contrário do THC. E continua, tá? Você vê em várias revistas os títulos dos artigos falando que o CBD é não psicoativo. É tipo um show de horror. Uma sexta-feira 13 que não tem fim. Agora, a pergunta que fica é, a quem interessa classificar o CBD como não psicoativo se a gente acabou de ver que, do ponto de vista das classificações históricas de psicoativo, o CBD é psicoativo? A quem interessa? Então, vamos ver. O que a gente tem observado é que houve um sequestro intencional dos termos de forma equivocada. Então, psicoativo foi sequestrado e virou alucinógeno. Que alucinógeno é outra história para fazer definição aqui de alucinógeno. Então, primeiro, psicoativo não é alucinógeno. E, com isso, deriva o quê? THC psicoativo, logo é alucinógeno, CBD é não psicoativo, logo não é alucinógeno. Então, THC, molécula do mal, CBD, molécula do bem. Então, isso é muito vantajoso, por exemplo, para pacientes que sabem hoje que a cannabis sativa funciona muito. Ela sabe que funciona, mas ela jamais quer ser vista como uma pessoa maconheira. Então, ela se esconde atrás de uma molécula que é do bem, que é o CBD, funciona. Eu me eximo aqui, eu falo, não, posso usar, não sou maconheira, não tem. Eu afastei a planta do meu benefício, que é, né, em nome do tal do CBD. Beleza, com isso, o laboratório farmacêutico pode vender mais, não é verdade? Com isso, alguns pesquisadores que não querem ser discriminados, aí está escrito errado, gente, desculpa, né? Eles não querem ser discriminados, falam assim, ai, não trabalho com maconha, trabalho com CBD, né? E é bonito, é elegante, ai, trabalha com CBD. E alguns médicos que têm conflito de interesse, sim, em congressos que vão e continuam falando que o CBD é não psicoativo. Por quê? Porque ele vai ter paciente. Porque ele tem interesse com o laboratório, que quer vender se não for psicoativo. Porque se for psicoativo, não vende, porque psicoativo é alucinógeno. Entende a loucura? Né? Então, as classificações, elas têm teor ideológico. Ideológico para o capital. Porque não adianta nada. Falar assim, mas é uma forma de as pessoas se aproximarem da planta. Mas é uma forma errada. A gente dizia ontem, os fins não justificam os meios. A gente pode transformar essa realidade com educação, com informação, com conhecimento. E não transformar o psicoativo no alucinógeno e desconstruir tudo isso. Porque, no final das contas, isso prejudica o paciente. Então, o paciente que tem fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, ele precisa do THC, não é? Mas eu não posso, porque o THC é do mal. Então, isso é péssimo. E se o THC fosse realmente uma molécula do mal, será que ele estaria em 6 dos 7 medicamentos aprovados no mundo? Então, veja, nós temos aqui esses Cesamet e o Marinol, são produzidos a partir de THC, que é feito em laboratório, aquele que copia o THC da planta. Isso aqui foi aprovado pelo FDA em 1985. Então, já se passaram 40 anos aí, né? Mais, né? Além disso, nós temos medicamentos que são feitos à base de THC natural e CBD natural. E um só medicamento à base de CBD natural, que é o Epidiolex. Veja, a maior parte é THC, né? Para quem usa, nós vamos ver daqui a pouco para quem, enfim. Então, é meio que esquisito, né? O que se faz, o que se planta, porque, afinal de contas, a quem interessa, né? A quem? Agora, voltando, então, tendo agora essa visão, olhar para esses tricomas aqui, que a gente já começou a ver na aula passada, como locais onde eu tenho uma indústria química que está produzindo um monte de canabinoides, inclusive o THC, CBG, CBN, CBD, enfim, e terpenos que dá cheiro, dá cor às plantas. Lembra, esses tricomas eles estão em folhas, estão em flores, estão na planta inteira. Então, os fitocannabinoides eles estão aí dentro, junto com o terpeno. Eles juntos formam a resina, né? Então,
De novo, eu tenho os terpenofenóis, que são os fitocannabinoides, CBG, THC, lá. E eu tenho os terpenos, que é o que eu estou falando, que dá cor, dá cheiro. Então, o muleno, o cariofileno, beta-mirceno, né? Então, muitos desses terpenos a gente encontra, por exemplo, na mexerica, né? Encontra no limão, na laranja, na lavanda. Por isso que às vezes a gente pega, às vezes, uma cepa, uma strain, uma variedade da cannabis com esse cheiro. Por quê? Porque está lá o terpeno, assim como está na fruta, né? Então, tanto os fitocannabinoides quanto os terpenos, eles atuam no nosso sistema endocannabinoide, o endocannabinoidoma que a gente falou, né? Mas não tem só terpeno e fitocannabinoide, a gente tem também flavonoides, tem alcaloides. A planta, na fitoterapia, ela é uma indústria, né? De princípios ativos, né? Então, esses fitocannabinoides, a gente tem mais de 150 na planta. Os mais estudados são o CBD e THC, mas cada vez mais estuda-se CBN, CBG, THCV. Né? Aí a pergunta que vem é: será que os canabinoides estão presentes apenas nas plantas? A resposta é não. Então, nós temos canabinoides na planta, nessa e em outras. Nós produzimos canabinoides. Agora, nesse momento, nós estamos produzindo canabinoides, né? E praticamente todos os animais, porque lembra, a gente é animal. Tem muita gente que acha que não, mas até é ruim, né? A gente ser comparado ao animal ultimamente, que o ser humano realmente acho que não deu certo. Mas enfim, o animal deu mais certo. Mas vamos voltar aqui na aula. É uma questão filosófica aqui, né? Mas todos praticamente animais, apenas alguns insetos não têm, não produzem canabinoides, né? Olha que interessante. Então, aqui a gente produz anandamida, né? 2-AG, a planta produz THC, CBD, e eu também posso ter canabinoides sintéticos, aqueles produzidos em laboratório, que são os THCs, o dronabinol e a nabilona. Todos eles atuando naqueles receptores que eu falei na aula passada, que o Paulo que vai falar sobre essa aula mais. Aqui eu só estou dando para entrar no assunto, o Paulo depois, né? E também a gente tem os endocannabinoides, como eu já disse, assim como a gente tem a endorfina, né, que nós produzimos, a morfina, que vem da planta, a deltorfina, que vem do sapo. Então, estamos conectados aqui com a natureza, porque a gente é natureza, né? Então, olha que legal. Nós temos a anandamida, que a gente produz, que ela é muito similar quimicamente ao THC. Então, aqui vem aquela minha dica. Né? Se você conhece alguém que é contra o THC, você chega para a pessoa e fala, então é melhor você rever a sua existência, querido, porque você está produzindo THC agora, nesse momento, não é? Se suicida, porque você está produzindo THC. Aqui, o CBD é muito parecido com o 2-AG, que é o outro endocannabinoide que a gente produz também, tá? E praticamente todos os animais produzem. E outros endocannabinoides que tá aqui. Mas isso aqui quem vai falar é o Paulo. Eu só estou passando, tá? A gente também, por fim, tem os canabinoides sintéticos, como eu já falei, nabilona e o dronabinol, que são THCs feitos em laboratório, sobretudo para quem tem anorexia, falta de apetite, paciente quimioterápico que tem náusea. A questão da anorexia era para quem era soro positivo no passado. Hoje, graças a Deus, a gente acho que estamos superados, né? Quanto a isso. Como agem os canabinoides? De novo, isso aqui é a aula do Paulo, é a aula do sistema endocannabinoide, endocannabinoidoma. Mas aqui só para a gente começar a pensar também. Então, a gente sabe que em 1990 surgiu a ideia do sistema endocannabinoide, receptores e os canabinoides, que eu já falei, anandamida agindo nos nossos receptores, 2-AG. Isso em 1990. Quando foi 2010, a gente já percebeu que não era nada daquilo, que a gente tem um sistema endocannabinoide expandido, que se chama endocannabinoidoma. Ou seja, a gente tem várias fechaduras com várias chaves, né? E essas chaves atuam em outros receptores de outros sistemas, do opioide, do serotonérgico, do dopaminérgico, enfim, é uma loucura, né? É uma loucura a complexidade que vocês vão ver, o Paulo vai falar isso para vocês, né? Então, se a gente pegar só o CBD aqui, só o CBD, olha ele agindo no sistema GABA para epilepsia, insônia, ansiedade, pânico, esquizofrenia,
O CBD aqui nos receptor serotonérgico atuando para memória, desordem alimentar, depressão, ansiedade, né? Então, é uma coisa é uma coisa complexa, tanto que foi chamado aqui de promiscuidade molecular, né? Você não atua só nos seus receptores, você atua nos receptores de outros sistemas. Então, é daí que vem a ideia de que o sistema endocannabinoide ou endocannabinoidoma, ele age como um maestro, que foi o doutor Eduardo Faveret que traz essa ideia, né? Quer dizer, ele regula os outros sistemas, o cardiovascular, o respiratório, o muscular, o imunológico, o reprodutor, né? Então, na verdade, nenhum médico, nenhum cientista que trabalha na área da saúde pode se furtar a pegar um livro agora e começar a estudar, né? Porque nós temos, por exemplo, aqui, é muito interessante as pessoas falam, a gente não sabe nada, né? Não sabe nada, não. Como assim não sabe nada? É a mesma coisa falar que a medicina não sabe nada. Não é porque a medicina não sabe tudo que ela não sabe nada. Então, a gente sabe muita coisa. Só que não sabemos tudo. E não sei se vamos saber. Porque são 10 mil variedades de planta, atuam em praticamente todas as células. Então, diante disso, não é fácil também, né? Saber tudo. Mas a gente sabe muita coisa. Tanto sabe muita coisa que a gente tem cerca de 77 mil artigos publicados. Esse dado aqui é de setembro do ano passado. Se você entrar hoje, você já vai ver artigos para serem publicados em 2027, né? Nesse mesmo banco de dados. O volume é muito alto de publicação. Então a gente sabe muita coisa. Os livros de farmacologia hoje, eles têm já aqui, ó, Hang Day, o capítulo 19, os canabinóides, né? Esse outro aqui também é o clássico que se estuda na medicina, na odonto, enfim, né? Goldman Gilman, o livro de farmacologia, tá lá, os canabinóides. Então, o professor ou médico que hoje fala, isso aí ninguém sabe nada, fala, querido, vai estudar, filho, porque senão você vai ficar para trás. Não vai mais ter paciente para você. Daqui a pouquinho não vai. Porque não dá mais para a gente ficar no conforto do nosso escritório, do nosso laboratório, da nossa clínica médica, com pacientes do passado, que eu já formei aqui, e falar, não, isso aí é coisa de maconheiro. Não vai, esse argumento não vai mais. Né? Nós precisamos agora trazer a consciência. Falar, educação, olha, está aqui no livro. Não estou inventando. Não é sobre o cigarro de cannabis que as pessoas estão fumando ali na rua. É sobre um medicamento, é sobre um endocannabinoidoma. É com esse argumento que a gente vai, né? Nós já temos mapeados aqui receptores canabinoides em cães e gatos. Né? Como assim não sabemos nada? Tem vários episódios que eu falo já sobre uma série só sobre pets, né, do canabinal. E vamos além, então. Mas a planta só tem canabinoide? A gente já viu que não lá atrás, né? Que tem os terpenos, flavonoides, tudo mais, né? Então, tudo isso é que está misturado aí nos tricomas, né? E esses terpenos, tá vendo aqui tudo, ó, limão, laranja, né? Alecrim, são os mesmos terpenos que tem nessas plantas, né? Esses que eu estou falando aqui. Então, é na junção, é na mistura, é no efeito sinérgico, que na verdade não se deve falar efeito sinérgico. O efeito entourage não é efeito sinérgico. Aí vamos lá. Por que não é? Então, aqui é um problema, tá? Vamos deixar para o Paulo resolver lá na aula dele. Mas existem teorias que dizem que é o que eu vou falar e outras que não. Então, assim, para ser um efeito sinérgico, você tem que ter 1 mais 1 daria 2, né? Então, você tem um princípio ativo mais um princípio ativo, esse aqui tem peso 1, esse aqui tem peso 1. O final seria o quê? O peso da eficácia, do efeito farmacológico dessa substância, com esses dois princípios ativos, seria 2, porque tem peso 1 dá 2. No efeito sinérgico, você teria 4, né? Porque 1 mais 1 daria 2, mas no efeito sinérgico, 1 mais 1 é 4. Então, isso é sinergia. Você aumenta, você amplifica o efeito final de 2 ou 3 substâncias ali. O que se fala sobre o efeito entourage não é efeito sinérgico, porque você não tem 1 mais 1, você tem 0 mais 1. Aí, esse 0 é estimulado por esse 1, e é por isso que você precisa de todo mundo lá. Porque esse 0 sozinho não vai funcionar. Quem seria esse 0? Os fitocannabinoides. Sem os terpenos, não teriam ação. Então, isso aqui é polêmico, não vou falar mais, porque já falei até demais, tá? Quem quiser
vamos estudar mais sobre isso, ver se o Paulo nos ajuda. Mas ainda é polêmico isso. E para ir finalizando, quem que pode prescrever fitoterapia no Brasil? Eu não sei se todo mundo sabe, mas médico, dentista, veterinário, biomédico, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro e, mais recentemente, biólogo. Então, por exemplo, eu sou bióloga, eu poderia prescrever, não vou, mas eu poderia prescrever fitoterápico, certo? Agora, quem é que pode prescrever a cannabis como um fitoterápico no Brasil? Médico, dentista e veterinário, né? Então, isso é algo recente também, veterinário faz pouco tempo. Então, é uma fitoterapia, mas ainda não é, né? A da cannabis, nesse sentido, né? Não estamos terminando, não. Lembrei que eu incluí mais uns slides aqui. Vamos discutir isso agora. Da onde que vão vir, então, esses produtos e medicamentos? Então, eu fiz uma série no Canabinal para falar tudo sobre isso, que eu vou dar aqui também falar, tá? Então, esses produtos e medicamentos, como é que eu posso acessar? Né? O que são eles? Então, esse aqui, por exemplo, esquece, tá, gente, a marca. De novo, eu não tenho conflito nenhum, eu coloquei só porque foi o primeiro que eu achei na internet, tá? Deveria ter posto um X, mas não pus. Então, eu posso ter um produto de origem vegetal, né? Que é onde está todo mundo lá dentro, todos os fitocannabinoides, os terpenos, flavonoides, está todo mundo lá, né? Então, esse é um produto. Eu posso ter também um fitofármaco. Então, aqui seria um fitoterápico, né? Eu posso ter também um fitofármaco, ou seja, só o CBD. Só tal CBD. Então, isso não é fitoterápico, isso é um fitofármaco, tá? Depois, eu posso ter medicamentos de origem vegetal que eu tenho que importar, que aí também são fitofármacos, também não é fitoterápico. Por quê? Porque não está todo mundo lá dentro. Então, por exemplo, para epilepsias, eu tenho o Epidiolex, que eu preciso importar, e ele é rico em quê? Em CBD natural, que vem da planta. Na esclerose múltipla, eu tenho duas opções aqui. No Brasil, está disponível nas farmácias o Mevatil, que é esse spray bucal, que ele tem THC e CBD naturais, se extraem da planta. Tem até mais um pouquinho de THC do que CBD. E tem o Sativex, que também é de THC, que vem da planta, mas eu precisaria importar. Depois eu tenho aqueles medicamentos de origem sintética, que também precisam ser importados, que eu já mostrei para vocês. São os THCs feitos em laboratório. Nabilona é um, que é a base do Cesamet, e o Dronabinal é outro, que é a base do Marinol. Para casos de quimioterapia, soro positivo, eu já expliquei isso. Já falei dor neuropática, náusea da quimioterapia, falta de apetite do soro positivo, né? E também tem o que a gente chama de produtos artesanais. Tem muita gente que não gosta. Ah, por que artesanal? Bom, porque eles começaram assim. Algumas associações hoje não gostam, né, que a gente fala artesanais, mas originalmente as associações tinham essa origem, digamos assim, né? Não eram empresas, né? Não eram indústrias. E por isso isso foi muito importante, inclusive, né, para poder sobreviver e ajudar um grupo a ter acesso, né, um grupo de pessoas vulneráveis que não tinham acesso ao medicamento, né, ao produto. Então, nesses produtos também eu tenho todos os fitocannabinoides, né? Posso ter aqui pomadas, tá? Mas eu não estou isolada. Ou então eu posso ter todo mundo lá, mas mais enriquecido com CBD, mais enriquecido com CBG, mas está todo mundo lá, né? Isso também é comum. Às vezes você tem um óleo de CBD e fala, eu estou usando CBD. Não, você está usando todo mundo com um pouquinho mais de CBD, mas está todo mundo lá, né? Que é o full espectro. E quais são as formas de uso? Já estou terminando, gente. Sei que está cansativo aqui, mas vamos lá. Pelo menos 45 formas de uso no mundo, tá? Então, entre elas, ó, pomada, a flor, né? Comprimido, a vaporização, né? Supositório, óvulos vaginais, o inalador, aquele. Esqueci como é que usa isso aqui. Então, vocês estão vendo, né? O óleo sublingual, o spray nasal, ou o spray oro-bucal, né? Oro-nasal. Eu tenho uma dificuldade aí, gente. Eu não sou farmacêutica. Vai desculpando se eu falei alguma bobagem aqui, tá bom? Mas, enfim, isso é no mundo, tá? Mas e no Brasil? O que eu posso? O que está regulado? O que é permitido? O oral, o bucal,
o sublingual, o inalatório ou o dermatológico, né? Esse aqui, eu não sei por que esses aqui não são, tá? Isso aqui, tá? As figurinhas estão aqui, mas não são. Isso aqui não pode. Só pode o que eu tô falando. Oral, via oral, né? Ou bucal, sublingual, via inalatória, ou a dermatológica, que no caso, pomadas, que é bem recente essa daqui também, essa via, tá? Mas isso aqui também, quem vai falar mais, com mais propriedade para vocês, são as farmacêuticas, tá? O óleo não funciona. É muito comum a gente ouvir a pessoa falando, ai, não serve para nada, né? Eu já experimentei essa medicina canabinoide, isso é tudo bobagem. Aí você vira para a pessoa e fala, mas como é que você usou? Ah, eu usei o óleo lá. Sim, mas, né? Às vezes tem o médico também não consegue falar, assim, não tem às vezes a informação, né? Às vezes não tem. E tá tudo bem, porque não tem curso, né? Em universidade, lembra? Então, quando você está usando sublingual, é muito importante que você faça uso após as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Né? Se for para usar 3 vezes. Se for para usar uma vez, depois de uma delas. Mas tem que ser depois da refeição. Essa refeição tem que ter gordura. Tem que ter, ou de manhã, ovo frito, ou castanha, enfim, tem que ter gordura. Porque o medicamento é um lipídio. Então, para ter máxima de absorção, você tem que ter comido gordura. Segura embaixo da língua, que é onde você tem a via, né, de absorção, tá? Por o máximo que você conseguir, 2 minutos, sem falar, né? Os próximos 15 minutos sem beber água, sem escovar o dente, porque senão você lava tudo, né? E também é interessante você dar um intervalo de 2 horas entre o medicamento sintético, outro medicamento que você usar, e o uso do sublingual, né? E claro, você tem que ir aumentando a dose, diminuindo. Isso daí tem que ter um médico, tem que ter um farmacêutico que vai te ajudar a administrar a melhor dose para você, porque é uma dose individualizada. O que falta em você? Então, nós vamos ver na aula de modulação, que eu vou dar junto com o Paulo, depois da aula do Paulo, de sistema endocannabinoide, como modular, né? Então, cada um tem uma falta, digamos, que o seu organismo não produz e precisa repor, né? Então, médico é fundamental aqui, né? Não é laboratório, assim, vou testar aqui. Não. Né? E como obter? Em primeiro lugar, você pode, com a receita médica, ir nas farmácias. Hoje você tem mais de 40 produtos nas farmácias, qualquer farmácia, né? Ou medicamento, como eu falei. Qual a diferença? O produto ele não tem bula. O produto ele não passou por todo aquele rigor da Anvisa, que são testes de eficácia, segurança e qualidade. Né? Ele não pode ter o produto fitoterápico à base de cannabis, eu não sei exatamente o termo, mas é um produto à base de cannabis, eu acho, desculpa, eu realmente não lembro, mas ele não tem bula, e ele não pode ter indicação terapêutica. Quem vai fazer a indicação e a dose é o médico. Então, você tem lá o produto, mas não fala para que é, e nem quanto. Agora, o medicamento não, o medicamento tem uma bula, como qualquer outro medicamento, né? Então, no Brasil, a gente tem mais de 40 produtos e um medicamento só, que é o Mevatil, que é para esclerose múltipla. Dessa forma, ela é rápida, mas é cara. Né? Uma outra forma é com também, tudo com receita médica, óbvio, né? É importar via Anvisa. Ela demora um pouquinho mais e ela é um pouquinho mais cara. Né? Cada vez está mais fácil, mas ainda assim, né? Você também pode obter esse óleo de associações canábicas, vocês vão ter uma aula só sobre associativismo. Eu só estou aqui, só estou pulverizando, tá? As coisas, para a gente depois juntar tudo lá na frente. Às vezes, na própria associação, você tem médicos que prescrevem, né? E esses óleos, eles têm, nós temos mais de 400 associações canábicas no Brasil. Essa é uma forma rápida e barata. Os óleos, normalmente, você tem que se afiliar a essa associação, claro. E o óleo, ele é muito mais em conta, né? Acessível do que aqueles da farmácia que eu falei, que pode ir até 3 mil reais, dependendo do euro ou do dólar. Você pode cultivar em casa, se você tiver um habeas corpus, ou individual ou coletivo, no caso das associações, né? Então, essa forma, ela é rápida e ela é gratuita. Rápida por quê? Não, quer dizer, para conseguir o habeas corpus, não, né? Mas é rápida porque você acessa de forma rápida, é isso que eu quis dizer, né? Mas hoje, cada vez mais, a gente tem pessoas, e vocês vão ver um bloco só de advogados aqui falando de como obter esses habeas corpus, tá? E, por fim, a judicialização, ou via SUS ou plano de saúde, onde o Estado, né,
Hoje a gente tem cerca de 24 estados que já tem projeto de lei ou já tem a lei para acesso a cannabis pelo SUS. A professora Luciana Surjus vai dar uma aula só de SUS, lá ela vai falar mais sobre isso, já já. Mas, normalmente, quem alimenta essa rede do SUS são ou óleos de associações, raramente, mas tem, ou então empresas de fitoterápicos, né, ou fitofármacos. Não é a farmácia viva, né, que a gente esperaria, poxa, é o mais barato, é o mais fácil, né, mas de acordo com a nossa realidade aqui. Não é, né? E aí, então, é claro que vai ser uma forma demorada e gratuita, mas é gratuita para quem? Para o povo. Mas para o Estado tem um custo enorme, sendo que a gente poderia, ou para o plano de saúde, né? Poderia cultivar nas farmácias vivas, né? Essa aqui fica aqui o pensamento para vocês irem para a aula da Jaqueline e discutir isso. Então, gente, aqui eu acho que essa aula foi um pouco pesada, foi longa, mas ela é ótima porque ela vai abrir um panorama do que vocês vão ver agora, né? Na aula do Paulo de farmacologia, na aula do SUS, da Luciana, farmácia viva da Jaqueline e das farmacêuticas, a Cássia, a Carol. Então, depois lá na frente vocês vão juntando tudo aí. Tá bom? Um beijo enorme e eu espero vocês, então, para a próxima aula. Até mais.